Samuel Gonçalves, apresentador, estreou na Super Rádio das 7 às 9 da manhã, mas já tem uma larga experiência. Samuel, onde tudo começou? Eu não sei se eu sou um velho radialista, um radialista velho, né? Porque já há tanto tempo no rádio. Mas tudo começou ainda no sítio, né? Quando eu morava ainda no sítio, isso no município de Promissão. Mas eu não nasci na cidade, eu morava a 26 quilômetros da cidade, e num lugar chamado Santa Maria do Gurupá, que existe até hoje, viu? Não saiu do mapa não. E eu gostava muito de ouvir rádio, desde criança. Eu morava na zona rural, né? Era um vilarejo, e não tinha energia elétrica, lá só existia um gerador que funcionava das 6 da manhã até as 10 da noite. E eu gostava muito de ouvir rádio, eu sempre ouvi rádio, isso desde pequeno. Daí a paixão, daí o interesse pelo rádio. Lá onde a gente morava tinha um serviço de alto-falante, na praça da igreja, que não era uma praça, era um largo, né? Hoje sim construíram uma praça, mas na época não tinha jardim, não tinha nada, era um largo na frente da igreja, onde as pessoas ficavam ali à noite, quando tinha missa, quando tinha terço, tinha um serviço de alto-falante. E eu já, garoto, gostava de falar, gostava do microfone, e à noite ficava ali falando no microfone com os adultos que tomavam conta ali do serviço de alto-falante. Daí o interesse pelo rádio, depois fui para a cidade, aí tudo começou. Aí quando você começou a ouvir, você já ouvia há bastante tempo o rádio, mas e uma referência no rádio, Samuel, que você ouvia, que você falava assim, nossa, eu posso não imitar esse cara, mas eu me identifico tanto com a comunicação? Você sabe que eu ouvia na época os grandes nomes do rádio. Eu ouvia em ondas curtas, né? A Rádio Tupi, na época, né? A Tupi 1040. Ouvia também a Rádio Record. Então eu ouvia Barros de Alencar, ouvia Zé Bétio, ouvia à noite, eu gostava muito de ouvir à noite também, o Linha Sertaneja Classe A com o Zé Russo. Agora, eu gostava muito de ouvir um comunicador que infelizmente já faleceu e que trabalhava numa emissora de Lins, né? Eu sou de Promissão e Lins fica próximo a Promissão. Eu gostava muito de ouvir um comunicador que já faleceu, de nome Reinaldo Monteiro. Então, quando eu até comecei no rádio, eu procurava até fazer exatamente da forma que o Reinaldo Monteiro fazia na Lins Rádio Clube na época. Agora, Samuel, e São Paulo? O mercado de São Paulo radiofônico, a primeira rádio de São Paulo que você bateu na porta e que te deram uma oportunidade. Você sabe que eu vim para São Paulo pequeno, né? Assim, pequeno. Vim para São Paulo com 18 anos. E na realidade eu tinha vontade de trabalhar em São Paulo. Eu tinha vontade de sair de Lins, né? Porque eu comecei no rádio em Promissão, na Rádio Cultura de Promissão. E fiquei pouco tempo, depois fui para Lins, para a Rádio Alvorada de Lins, onde eu fiquei 2 anos. E eu tinha muita vontade de sair de Lins, eu queria uma cidade maior, mas eu achava que eu ainda era muito pequeno, muito novo para conseguir um espaço no rádio em São Paulo. Eu imaginava uma cidade maior, como Bauru, por exemplo, Campinas, né? São José dos Campos. São Paulo, eu não me sentia preparado, achava que ainda era muito novo. Bom, aí eu decidi sair da Rádio Alvorada de Lins e tentar alguma coisa numa outra cidade, né? E arriscar. Bom, aí eu tinha na época um irmão que infelizmente já faleceu e que morava em São Paulo. Eu vim para passear em São Paulo, não vim na época com a pretensão de ficar em São Paulo, em razão de tudo que eu acabei de falar. Mas chegando aqui, o meu irmão me incentivou a visitar as emissoras de rádio, a visitar as rádios. E aí eu cheguei aqui em janeiro de 82 e comecei a visitar. Visitei várias rádios, praticamente todas as rádios. Fui até levado pelo Pedro de Alcântara, nosso companheiro, nosso amigo, que é comunicador também, a fazer um teste na Rádio Antena 1, que na época o Pedro de Alcântara era locutor da Antena 1. Claro que eu fui reprovado, né? Na época não existia nem FM no interior, não sabia nem falar em FM.
Então, mas o Pedro de Alcântara me levou para fazer um teste da Rádio Antena 1 e eu fui reprovado. E aí, eu visitei, fiquei 3 meses aqui em São Paulo, visitando várias rádios. E eu já estava decidido a voltar para o interior. Falei, vou voltar para uma cidade do interior maior, tal. Não tinha pretensão de voltar para Lins. Eu ia voltar para outra cidade do interior, tentar Araraquara, Campinas, enfim, uma cidade maior. Porque São Paulo estava difícil. Aí, você vê como que é a vida. Eu tinha uma tia que morava no Jaçanã. Eu fui na casa da minha tia exatamente para me despedir, porque no domingo eu ia voltar para o interior. Ia tentar numa outra cidade do interior. Na volta eu estava no metrô, voltando de Santana, e eu pensei, puxa vida, eu já estive na Rádio América, acho que vou passar lá de novo. Isso é uma sexta-feira. A Rádio América, na época, ficava ali ao lado da estação Vila Mariana do metrô. Então eu voltei, voltei à Rádio América, procurei pelo Franco Carlos, que na época era o diretor, o comunicador, o Franco Carlos na época era o diretor da Rádio América. Aí ele me atendeu e falou, que bom que você apareceu aqui, pega um gravador, vai até o pátio aqui do metrô, grave algumas pessoas, faça ali uma entrevista com as pessoas, e com essas pessoas pedindo música. Aí eu fui lá, peguei o gravador, voltei, entreguei para ele o gravador tal, com a fita cassete, com as entrevistas. Aí ele ouviu e falou, tá aprovado. Segunda-feira você começa como repórter musical da Rádio América. E aí então eu comecei como repórter musical da Rádio América, me lembro até exatamente o dia, foi no dia 10 de março de 1982, e depois disso, aí nunca mais saí do rádio. Super Rádio Tupi, São Paulo. Samuel Gonçalves, das 7 às 9 da manhã. Samuel, o que você diria para essa moçada que está engajando agora nesse veículo tão gostoso? Poderia até falar o melhor veículo de comunicação de massa do mundo. O rádio é tudo. Você já imaginou o que seria da sua vida sem o rádio? Você que está acompanhando a gente agora aqui, pensa, o que seria da sua vida sem o rádio? O rádio é tudo, né? Não só na nossa vida, nós que dependemos do rádio para a nossa sobrevivência, mas na vida do cidadão, do brasileiro. O rádio é companheiro, o rádio não atrapalha, não é mesmo? A televisão, por exemplo, você está me vendo agora, você tem que estar parado aí diante da TV para poder me acompanhar. O rádio não, o rádio ele não incomoda, o rádio ele não atrapalha. O cidadão pode trabalhar, a pessoa pode fazer o seu trabalho, o seu serviço, e o rádio está ali como amigo, como companheiro. Então, o rádio não vai deixar de existir nunca. Eu até comento isso sempre. Uma vez eu vi uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, de que o rádio, apesar de todo o avanço, aí, internet, televisão, todo tipo de comunicação evoluiu também, mas o rádio ainda é o veículo de comunicação de maior credibilidade. Ainda é o veículo de comunicação que as pessoas confiam, que as pessoas acreditam, né? Falou no rádio, ninguém discute mais. Aconteceu isso, eu acabei de ouvir no rádio, morreu o assunto. Então o rádio ainda é o veículo de maior credibilidade. E o que eu posso dizer para quem pretende ingressar no rádio, para quem está começando já no rádio, como qualquer segmento da vida, você nunca pode desistir. Então, nunca desista. Semana se eu tivesse desistido, se eu tivesse voltado para o interior sem novamente bater na porta das emissoras, como eu já tinha batido na porta da Rádio América, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu teria jogado fora a minha oportunidade de estar no rádio. Então, nunca desista, né? E persista e tenha paciência. Eu acho que, como qualquer segmento da vida, não só no nosso aqui no rádio, para quem está começando no rádio, mas em qualquer setor da vida, você precisa de ter paciência e persistência. Paciência para saber esperar a hora certa, a sua hora, a sua vez. E a persistência é não desistir, né? Diante das dificuldades, diante dos obstáculos, você não pode desistir. E fazer o rádio, para quem está pretendendo fazer rádio, para quem já está fazendo rádio, não importa se está começando ou não, fazer sempre com muito amor, com muita dedicação, trabalhar com carinho, lembrando sempre de que tem alguém te ouvindo e que acredita muito no que você fala e no que você faz. Então faça sempre com responsabilidade. Samuel, a Super Rádio Tupi está em três canais, não é isso? Fala para os nossos telespectadores onde o pessoal pode te ouvir e o horário. Bom,
Basicamente é no AM, né, nos 1150 do rádio AM, onde eu estou fazendo de segunda a sexta o programa das 7 às 9 da manhã. E também a gente tem tido uma oportunidade de estar no FM, no 102,9, mas também não é ainda uma coisa assim definitiva, né? Não é o que é definitivo mesmo, onde você vai ligar qualquer hora do dia, qualquer hora da noite e vai ter a certeza de que você vai estar ouvindo a programação da Super Rádio Tupi, é nos 1150, né? Nessa frequência tão famosa e tão importante que é a frequência da Super Rádio Tupi 1150, onde eu estou tendo a oportunidade de voltar a fazer programa de rádio, porque eu já me senti aposentado, né? E agora estou das 7 às 9 da manhã. E não esquecendo também da rede mundial de comunicações, né? A internet, o www.superradiotupsp.com.br. Ô Samuel, você tem, o comunicador ele costuma ter um jargão muito forte, e você marcou a época com o seu para a gente finalizar. Você sabe que quando eu passei pela Rádio Globo, eu estive, né, na Rádio Globo, porque foram quase 10 anos na Rádio Globo. Aliás, André, eu me sinto um privilegiado por ter tido a oportunidade de falar, de trabalhar nos grandes prefixos, nas grandes emissoras de rádio de São Paulo, e junto com os grandes nomes, né? Eu trabalhei na Rádio Globo, Rádio Record, Rádio América, Rádio Capital, a própria Super Rádio Tupi, onde eu estou novamente. Já passei por aqui também, né? Já estive aqui também, e felizmente trabalhei com os grandes nomes do rádio. Eu trabalhei com Zé Bétio, Gil Gomes, Barros de Alencar, Ili Correia, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Gilberto Barros, Osmar Santos e outros nomes que eu não me lembro agora, mas com os grandes nomes do rádio eu tive a oportunidade de trabalhar. Então eu me sinto um privilegiado, né, de ter tido essa oportunidade de trabalhar nas grandes emissoras junto com os grandes nomes do rádio. Estou feliz, graças a Deus. E pra gente fechar com chave de ouro, Samuel, nas madrugadas faltou, né? Desculpa, você falou do meu jargão. Do meu jargão. Aí me acabou fugindo. É a idade. É a idade. E, então, assim, quando eu estava na Rádio Globo, na época da Rádio Globo, lá todo mundo tinha um jargão. Ele Correia, oi gente, né? O Paulo Lopes falava, que delícia. Gilberto Barros, me faz um carinho. O Caboclão, Otávio Pimentel. O Caboclão da Pimentel, ele tinha um jargão apaixonado demais, né, tal. E eu não tinha. Aí, precisava criar, Samuel, você precisa criar alguma coisa, tal. O Rubens Pali, que na época trabalhava também na Rádio Globo, aí ele deu uma sugestão. Porque na época eu tinha um quadro no meu programa, que era a sessão Onde Anda Você, era um quadro onde eu lia lá uma carta de uma pessoa procurando um parente, um ente querido, enfim, procurando uma pessoa desaparecida. E no encerramento do quadro, depois, no finalzinho da carta, eu sempre dizia assim, se você também está procurando um parente, um amigo, ou o grande amor da sua vida que desapareceu, escreva aqui para a Rádio Globo, dava o endereço, para a sessão Onde Anda Você, e eu encerrava assim, porque eu quero te fazer feliz. Aí, o Rubens Paiva falou, você está pensando, está procurando num jargão? Você tem um aí que você usa no finalzinho da carta, do quadro Onde Anda Você, que é eu quero te fazer feliz. E aí eu comecei a falar, fica comigo, eu quero te fazer feliz. E isso marcou outros colegas, outros radialistas pelo Brasil afora usam. Eu até soube de um caso de um radialista de Vitória, no Espírito Santo, que foi eleito, na época, até deputado estadual, né? E ele usava até na propaganda eleitoral dele lá, no outdoor, ele usava, eu quero te fazer feliz, e né, para deputado, vote no fulano de tal. Mas bacana, né? Então foi assim que nasceu Eu Quero Te Fazer Feliz, que me acompanha até hoje.
E não esqueçam, de segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 9 da manhã, Samuel Gonçalves. Um grande abraço e boa sorte para você, Samuel. Ô, André, muito obrigado, viu? E você sabe que o homem de rádio, do rádio, apesar de também ter tido experiência na televisão, né? Eu fiz programas de televisão, que era o rádio na TV, mas o radialista, o homem do rádio, ele tem muita dificuldade, né, na televisão. Né? Primeiro porque normalmente o radialista é tímido, né? Então quando ele está diante da câmera, ele fica assim, às vezes sem jeito, não sabe o que faz, não sabe para onde olha. Então, obrigado pela oportunidade, desculpa aí se eu não fiquei do jeito que vocês imaginavam, porque eu sou assim mesmo. Tá bom? E um grande abraço para todo mundo e fica comigo agora na Super Rádio Tupi, das 7 às 9 da manhã. Fica comigo. Eu quero te fazer feliz.